Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Marcos Aliman, vice-presidente da Souvenir. Vamos contar uma história fantástica sobre Souvenir, vocês vão conhecer o mercado de tintas. Marcos, primeiro eu quero te agradecer de coração, sei do seu tempo, da sua ocupação, mas obrigado mesmo, viu? Então apresente-se ao nosso assinante para a gente começar a falar um pouquinho. Não, perfeito, muito obrigado, Domingos, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com seus telespectadores aqui, falar um pouquinho sobre Souvenir, é sempre muito legal, né? Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Marcos Aliman, como o Domingo já adiantou aqui, vice-presidente da Souvenir, na verdade vice-presidente da BASF, que é a empresa que é dona da marca Souvenir, né? Já estou aí com uma jornada de mais de 30 anos Nem eu sabia. Pois é, sou engenheiro agrônomo, né, que estou atualmente vendendo tinta, então a vida apresenta certos desafios e certas encruzilhadas aí para a gente. Mas já trabalhei em diversos setores da empresa. Comecei lá no agronegócio, passei por tintas também no passado, plásticos, têxtil, ou seja, uma amplitude de ações aí de vários negócios da companhia. Estive fora do país 2 vezes, tocando projetos também globais. E desde 2015 estou à frente desse negócio maravilhoso, que é o negócio de tintas decorativas, sob a marca Souvenir e agora com a Azul também. Primeira pergunta, BASF, por que Souvenir? De tantas opções que tinha no mercado, sabe isso melhor do que eu, por que a Souvenir? Bom, a BASF é uma empresa, para quem conhece, talvez as fitas cassete lá de trás, né? Já teve aquela fita Os mais novos vão lembrar, os mais novos nem lembram, nem sabem o que é uma fita cassete, né? Mas a BASF é uma empresa que tem atuação em diversos segmentos. E não é diferente do negócio de tintas, né? Então a gente começa lá dos petroquímicos, passa por diversos produtos, entre eles agroquímicos, e chega até tintas na fabricação e comercialização. E o negócio de tintas é um negócio global da BASF. E ele começou lá na década de 60 aproximadamente, com a aquisição de um negócio global de tintas automobilísticas de repintura, chamado Glasurit, né? E esse negócio foi adquirido pela BASF globalmente lá na década de 60 e naturalmente gerou um interesse por expansão no negócio de tintas. E aqui no Brasil existia uma empresa muito promissora chamada Super, que tinha a marca Souvenir, uma empresa familiar do Olócio Bueno, que foi o fundador, né? Aí houve uma tratativa e no final das contas a Glasurit do Brasil, à época, pertencente à BASF, adquiriu a Super Souvenir lá no final da década de 60 e desde então está no nosso portfólio de negócio, a gente vem trabalhando isso. 60 anos de marca Souvenir, né? A empresa mais tempo, mas a marca Souvenir, completamos agora ano passado 60 anos de existência. Maravilha. Vamos contar um pouquinho, então. Eu pergunto a todos que estão vindo aqui, Covid. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, do dia para a noite, para tudo, não se faz mais nada. Como é que vocês... Porque a gente viu que material de construção, de repente, começou a vender demais. Ninguém esperava, né? E de repente começou a vender demais, mas você tinha lojas que não estavam. Como é que vocês enxergaram isso e colaboraram com os seus clientes, vamos chamar assim? Bom, antes de mais nada, a pandemia acho que pegou todo mundo. Não, todo mundo. Né? O mundo inteiro, né? Todo mundo e o mundo inteiro. Né? Deixou todo mundo despreparado até, porque a gente não sabia nem por onde ia. Exatamente. Puxou o tapete de todo mundo de uma hora para outra, de um dia para o outro, praticamente. Nós tivemos grandes desafios. Também na nossa operação, tivemos lá que reestruturar todo o trabalho remoto do pessoal do escritório, as operações com protocolos, etc. Mas do ponto de vista do negócio, de tintas para a construção, o mercado até que se beneficiou. Sim, né? A gente lembra que foi uma loucura, ninguém esperava. Exato. O setor de materiais de construção é considerado essencial para a economia, dentro daquela discussão, quais os setores que permanecem abertos, quais os setores que iam fechar. O setor de material de construção foi acertadamente considerado um setor essencial para a economia e, portanto, ficou praticamente aberto com autorizações dentro de certos protocolos para operar normalmente durante a pandemia. E assim foi, né? E depois desses 2 anos, o mercado como um todo, em parênteses, aí eu posso falar como mercado, porque eu também estou lá na Abrafat, na Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, e a gente acompanha muito de perto o desenvolvimento do mercado. E o mercado de tintas decorativas,
e tintas industriais e também tintas de repintura, cresceu durante a pandemia. Né? Ele cresceu mais de 10%. Nossa. Em volume. Né? Lá da Abrafat, todo mundo? E todo mundo. Né? Depois você explica o que é a Abrafat, fazendo um favor só para o pessoal. A Abrafat é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Então é uma associação nacional que representa a indústria e que tem como associados não apenas os fabricantes de tintas, internacionais e locais, regionais, mas também alguns fornecedores. Então é uma associação que visa o desenvolvimento do setor de tintas como um todo. Beleza, porque às vezes as pessoas dizem o que é a Abrafat. Então, e você é o presidente eleito? Sou o presidente do conselho, né? Nós temos um presidente executivo que toca o dia a dia lá, mas a gente dá uns conselhos de vez em quando. Então vamos lá. Essa parte que você está falando da Abrafat, das tintas, porque a gente viu o material de construção. E as lojas menores, vamos chamar assim, menores que eu digo que o cara pode ter 20 lojas, 30, mas que, de repente, porque eu vejo a seguinte coisa, de repente, eu recebia R$1.000 por mês, de repente para tudo, você não sabe o que vai acontecer, você vai ficar 3 ou 4, 5 meses. Então, eu vejo por mim, que eu tinha os clientes, a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que foi essa passagem? Porque vocês têm clientes que atendem o Brasil inteiro e você tem cliente, eu chamo de pequeno, mas tem 20, 30 lojas e tal, perto de umas distribuidoras. Então, como é que vocês fizeram essa ajuda, ou como é que vocês trataram? Porque, de repente, tudo bem que o material de construção foi um pouco, mas nem todo mundo foi privilegiado, né? Exatamente. Eu acho que aí nós precisamos dividir um pouco em fases da pandemia. Fique à vontade. Né? Acho que a primeira fase da pandemia existia muita desinformação, a gente não sabia o que ia acontecer, nem o tempo que ia durar, nem quanto tempo tinha que ficar fechado, se podia abrir, se não podia. E tudo isso fez com que houvesse muita dúvida dos nossos parceiros lojistas, sejam eles grandes, pequenos, né? E o que nós fizemos, o que nós tivemos como atitude principal foi a proximidade. Então, nós também não sabíamos. Sim, não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, nós fomos conversando muito, ajustando. Teve uma fase inicial de pedido de crédito, né? Nós ajudamos onde pudemos aí, né? Não tinha muito escapatória. Não tinha escapatória, tínhamos que colaborar na medida do possível. Um segundo momento onde nós precisávamos ajudar os lojistas a implementar os protocolos de saúde e segurança. Né? Tinha mais essa também, né? Exato, porque ninguém sabia exatamente o que podia, o que não podia. Então, nós fizemos um manual, né, que legal, de operação de loja durante a pandemia, com protocolos. Fizemos investimentos também em totens de álcool em gel. Tudo isso que estava a nosso alcance foi feito, sempre em colaboração com os parceiros lojistas aí. Então, independentemente do tamanho, tá? Todo mundo sofreu igual. Não, mas a gente viu que muita gente sofreu. O vice-presidente da Fiesp estava aqui, disse que a indústria sofreu um baque enorme, porque é que nem você falou, é um negócio desconhecido. Ninguém sabia para onde ia, o que fazer e como fazer. Eu sofri porque eu sou hipertenso e diabético. Minha médica, a primeira coisa foi para mim, 3 meses em casa sem se mexer. Você imagina eu parado dentro de casa... 3, fiquei 2, graças a Deus. Porque ninguém sabia. Ela falou, você não pode pegar, a gente não sabe o que acontece. A empresa lá, e nós também chegamos num ponto que todo mundo falou, não sabemos o que vamos fazer. Graças a Deus, nossos clientes são muito sérios, muito corretos, mas parou todo mundo. E aí você entra numa pandemia, você fala, pelo amor de Deus, deixou todo mundo louco. E aí vem a economia, você não sabe o que fazer. E falando em economia, voltamos já já. Continuando, falamos sobre pandemia. Como é que ficou? A pandemia ainda está aí, lógico, tem os protocolos, tudo direito. Não acabou, esperamos que um dia isso acabe, mas já estamos voltando ao normal. Quais são os planos de expansão em relação, eu vou chamar de pós-pandemia, tá? Que vocês esperam e como vocês pretendem fazer? Bom, você falou muito bem, a pandemia não terminou, mas nós já estamos num ambiente que seria pós-pandemia, vamos dizer assim, com uma pandemia sob controle, né? Espero que fique assim, né? Todos nós porque já temos outros problemas geopolíticos aí muito graves que nos afetam direta e indiretamente. Mas a BASF entende que o mercado é um mercado em crescimento, né? É lógico que ele tem anos que ele vai crescer mais, anos que ele vai crescer menos, anos de estabilidade, talvez um ou outro ano que caia um pouquinho, mas se a gente pegar o histórico dos últimos 30 anos, 20 anos, é um histórico de crescimento, né? E, portanto,
a gente precisa seguir com essa mentalidade de crescimento de médio e longo prazo. Então, o ano, talvez 2022 seja um ano um pouco mais de estabilidade para o nosso setor, porque nós crescemos muito durante a pandemia, mas é uma estabilidade num outro patamar. Nós vamos estar estável muito melhor que estávamos lá antes da pandemia, né? O que é muito positivo. E para isso a gente precisa se estruturar. Nós estamos fazendo investimentos na planta, nas operações, na tecnologia, em tudo que a gente pode, mas obviamente o mercado, os lojistas, nossos parceiros de negócio também seguem a mesma tendência. Então, a gente senão não adianta, você cresce, o cara na ponta não cresce, não adianta nada, você então, se afunila. Seja os grandes home centers ou as empresas familiares de médio e pequeno porte, todos eles têm planos de investimento, planos de expansão, abertura de novas lojas, chegar em novos territórios e também trazer os elementos novos do digital, né, do marketplace, e combinar isso com a operação física de loja, que é um desafio. Porque hoje, pelo menos, a gente consegue enxergar. Agora, na época da pandemia, você fazer um planejamento, esperar alguma coisa, você não sabia nem o que ia acontecer, né? Ficava todo mundo doidinho, porque você não sabia para onde ia e como ia. E eu vejo, porque eu conheci um monte de gente, os caras falavam, eu sempre fiz uma coisa, eu vivi com inflação alta, eles falavam, sei 80% ao ano, ao mês, seja o que, sabia tudo. Aí ele falou, agora eu não sei para onde eu vou. Porque ficou todo mundo, não sabe se ia piorar, se ia melhorar. A hora que você pensa que vai melhorar, piora. Pode de novo. Mas temos que ir em frente, não tem que fazer. São problemas novos, né? Que a gente tem que ninguém estava acostumado, acho que ninguém enfrentou, né? Então você vê um negócio desse, ficou todo mundo doido. Agora parece que a inflação está querendo voltar, de certa forma, e não é um fenômeno só brasileiro. Porque a 12,75, isso é duro na ponta, né? Porque, financiamentos, né? Tudo está mais caro. Porque você vê, você fala, as pessoas estavam falando, só colocando, a construção civil faz emprego. Eu falei, mas quem vai comprar casa com inflação alta? Então, é uma ciranda, estava conversando isso por causa, a gente está falando com o economista, que a gente não sabe para onde vai. Mas eu queria saber de você a seguinte coisa, vamos ter eleições, seja A ou B ou C, como é que a Suvinil espera se preparar para essa eleição, porque são duas pontas completamente distintas, completamente fora da curva, e pelo jeito vão ter que acertar. Como é que a Suvinil enxerga isso e está se preparando para isso? Bom, nós temos um posicionamento muito claro, né? A gente está no Brasil, a Basf está no Brasil há mais de 110 anos. Suvinil tem 60 anos de história. Já passamos por diversos, né, governos e governantes, né, da mais diversa variedade. E a gente consegue interlocutar, né, a gente consegue conversar com qualquer um, né. Então, para nós, tanto faz. Né? Seja um dos dois líderes aí que tem essa, de certa forma, essa polarização, ou que vem alguém aí no meio, a gente está pronto para qualquer cenário. Porque a nossa estratégia é de longo prazo, né? E é de interlocução com governantes, com governos, não só federal, mas também estadual municipal, ou seja, há um que a gente chama de government affairs, né? de relações governamentais muito forte na empresa. E isso, né, transcende um ou outro governo. Tá, vamos falar sobre... Você viu que a taxa Selic aumentou, vamos falar um pouquinho de economia. E aí vem todos os custos. Aí eu pergunto, essa pergunta é difícil. A Basf, lógico, a Basf, Suvinil tem seus custos, tem uma série de coisas. Como é que vocês estão trabalhando, por exemplo, o cara da ponta, se ele aumentar muito, eu sou consumidor, todos nós somos consumidores, eu não vou comprar. Então vamos falar especificamente de tinta. Como é que a Basf está lidando com isso daí? Porque é uma economia de mercado que está aí, não dá para fugir dela, é a realidade, como você falou, a gente se adaptou. 2,75, inflação subindo bastante, vocês têm o seu custo, tem o meu, todo mundo tem. Como repassar isso e para o lojista de tinta ou distribuidor, seja quem for, como é que ele faz para vender na ponta final? Porque hoje, o consumidor, não sei se é essa impressão que você tem, mas é o que eu enxergo, ele não está gastando para nada. Ele tem medo, primeiro, que tem dinheiro, com medo de perder emprego, então ele guarda, prefere deixar do que fazer qualquer coisa. Então, como é que vocês estão lidando com isso? Porque vocês têm que atender, eu diria, duas pontas. Aqui e a ponta que compra. Porque se o cara vender bem, comprou bem aqui, ele vai vender aqui. Como é que você entendeu o tamanho da pergunta? Essa é uma pergunta bem complexa. A gente poderia dedicar um programa só para isso. Pode falar sobre isso. Volte a hora que você quiser. Podemos falar. Vamos tentar resumir de uma maneira, né, mais simples, de certa forma, para o meu entendimento de leigo da economia que sou. Mas eu acho que é a visão mesmo, eu também sou leigo. Eu acho que nós temos um grande problema que ainda não chegou no pico, que é a inflação, que é um fenômeno global,
né, que vem decorrente da pandemia e agora agravado com a situação da guerra na Europa. Isso piorou muito mais. Isso, então, é algo que está afetando o mundo inteiro. Então há uma inflação global, né, que afeta a todos e é muito ruim para a atividade econômica em geral. Porque, especialmente aqui no Brasil, os grandes um imóvel, um veículo, alguma coisa, até menores, você depende de financiamento. Se o financiamento está mais caro, em função da inflação, naturalmente, há uma expectativa de redução do consumo lá na frente. Então, isso faz parte do nosso horizonte de planejamento. Sim. A gente acredita que o mercado vai crescer menos, talvez esteja até estável esse ano, depois de dois ou 3 anos de crescimento, num ambiente muito mais estável de inflação, de juros baixíssimos. Agora é outra realidade, né? E a gente vai ter que ajustar. Como que a gente ajusta? Você falou duas coisas muito importantes. Primeiro, comprando bem, né? Comprando bem significa não só negociar bem, mas achar fontes alternativas. Então, se eu compro uma matéria-prima da China e está fechado o porto de Xangai por 1 mês, eu tenho que ter uma alternativa previamente desenvolvida para não ficar na mão, né, como a gente fala. E dessa forma também ter poder de barganha. Então, tem uma frente muito forte na compra, né? A indústria de tintas é uma indústria de transformação. A gente compra ingredientes, mistura lá com a nossa tecnologia e produz tinta, envasa, passa para o lojista. E tem a outra ponta que é o consumidor final, né? Como que esse consumidor final vai continuar comprando tinta? Tinta, exatamente. Né? Esse é um grande dilema. Hoje a gente tem o maior desafio de todos eles. Pois é, a tinta está encarecendo, mas tudo está ficando mais caro. Sim. Né? Então o poder de compra, só o poder de compra que não cresce na mesma proporção. A gente está trabalhando em ofertas de valor diferentes, e que passam por produtos, né, que sejam mais adequados, que atinjam exatamente aquilo que o consumidor quer, e também em ofertas, por exemplo, trabalhando em embalagens menores, mais econômicas. Porque muitas vezes o consumidor, para pintar um quarto, uma parede, não precisa de uma lata de 18 litros. Ele talvez faça o mesmo trabalho com 10 litros. Só que não existe uma oferta de 10 litros. Ou você vai para um galão de 3,6 ou para uma lata de 18. Então, existem alternativas de trabalhar nessa frente também. E no meio de tudo isso, tem o lojista, que precisa ficar rentabilizado para que consiga ter esse poder de reinvestimento. Porque eles são os vendedores de vocês. Exatamente, são os nossos parceiros e por isso precisam também ganhar dinheiro, né? Se eles ganham, nós estamos bem. Se eles perdem, nós estamos mal. Óbvio. Né? Então, é uma equação muito complexa. A gente está trabalhando com essas variáveis, mas não tem uma receita de bolo. Não existe. Se tivesse, era fácil, né? Pois é. Porque a gente vai tentando, eu acho que hoje a gente tenta mais e vê onde dá e como vai ficar. Mas vai precisar muita abertura para o novo, muita flexibilidade, que eu sei que o empresário tem. Eu acho que a flexibilidade vai ser... E muita coragem, né? Coragem para enfrentar o futuro, que é incerto. Então, porque é duro você ter o seu negócio durante 30, 40 anos, depois você não sabe a incerteza do amanhã, né? Você levou, tá 30, vê um negócio que de repente para tudo, você fica meio... Puxa o tapete mesmo. Puxa o tapete, você não sabe para onde vai. Você tem indústria que tem que crescer e produzir, que também gerar emprego, óbvio, né? E depois você tem o cara na ponta aqui. Aí nós temos que comprar, o cara chega assim e fala assim, seu preço está caro. Puta, deve ser muito duro. Mas olha, isso a gente tem essa expectativa, mas de fato, nós fechamos o trimestre muito bem. Com mais demanda do que capacidade de produzir, inclusive. Né? Então, estamos com a planta cheia, estamos fazendo investimento para expansão, para desengargalar algumas áreas lá, de logística, por exemplo. Então, por enquanto, tá bem. Graças a Deus. Alemão, quero te agradecer de coração. Eu sei que seu tempo é muito curto, mas sua presença aqui valeu muito. Muito obrigado. Eu quero te agradecer de coração. Opa! Um presente a você. Olha aí que beleza. Tá? Leitura para o final de semana. Agradecer de coração mesmo. Espero que você volte mais uma vez depois para a gente contar um pouquinho mais como é que foi o mercado, que eu acho que isso interessa muito ao nosso assinante. Tá bom? Queria agradecer também o convite mais uma vez. Domingos, muito obrigado. E seguimos na parceria. Obrigado também aos telespectadores aí. Um grande abraço a todos. Se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site ou pelas redes sociais. Até lá.